Olha só, Efésios, eu tenho uma palavra para você nessa noite, e eu sinceramente não gostaria que você saísse do jeito que você veio, e nem isso é um clichê, porque todo mundo sabe que eu não gosto muito de clichê. Mas de verdade, o meu desejo é refletir sobre, em breves palavras, a libertação da escravidão. Eu vou ler de novo, só para ajudar eventualmente aqueles que chegaram, tá bom? Efésios capítulo 1, verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Tem aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Já oramos a libertação da escravidão. Você, sinceramente, é a favor da escravidão? Veja lá o que você vai responder. Humanamente falando, todos nós sabemos que a escravidão é alguma coisa absolutamente degradante. São pessoas se aproveitando de pessoas para, através desse aproveitamento, ganhar aproveitamento sobre outras pessoas. Na verdade, submissão de trabalhos forçados, jornadas exaustivas de trabalho, sujeição a condições degradantes de trabalho, restrição de locomoção, tudo isso existia quando o povo estava preso lá no Egito. Trabalho exaustivo, degradação do ambiente de trabalho e restrição do trabalhador. Todos nós sabemos que, humanamente, a gente olha circunstâncias que, inclusive, passa constantemente no DFTV, pessoas que são libertas pela Polícia Federal de situações que são análogas ao trabalho de escravidão. Na verdade, alguns até comentaristas sociais falam que seria uma relação de poder entre pessoas. E é verdade, nem toda escravidão é uma relação obrigatoriamente de poder pejorativo, mas toda relação pressupõe uma relação de poder, e eu nem estou citando quem você está pensando. Mas é uma espécie de morte social. Eu diria que é uma morte pessoal. Espiritualmente falando, nós encontramos isso registrado lá no Antigo Testamento como uma demonstração das circunstâncias em que o próprio ser humano se colocou. Na verdade, o mais degradante de tudo isso é que todos nós ficamos aviltados quando encontramos pessoas se aproveitando de outras pessoas que não podem clamar e trabalhar por si. Não têm vozes, não têm mão, não têm olhos. Elas não conseguem porque não têm forças em si mesmas. A situação degradante e aviltante em relação ao pecado é porque aqueles que se aproveitam dos outros são aqueles que são escravos se aproveitando de escravos. Aliás, no Brasil, a moda, no início do Brasil colônia, era que alguém pudesse ter a alforria da escravidão, a libertação da escravidão, para justamente ele ter, na primeira oportunidade, juntar um dinheiro para comprar um escravo, porque a moda era não ser escravo, mas ser senhores de escravos. Então, nós tínhamos, inclusive, pessoas que nem saíram da escravidão, já tinham escravos debaixo da sua escravidão. Assim é o ser humano. Ele desobedeceu a Deus, ele desonrou a Deus, e a Bíblia traz essa demonstração real de pessoas lá no Antigo Testamento, onde as coisas começaram, que literalmente, através dessa desobediência, Deus então foi trazendo outros povos para dominar sobre o ser humano, para que ele aprendesse qual é o valor ruim da escravidão. Certamente nós temos um Senhor muito melhor do que isso. E que nesse novo Senhor, a Bíblia diz, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E esse é o ponto onde as coisas começam lá atrás. Deus trabalhando através de pessoas que Ele mesmo, de maneira absolutamente seletiva, coloca para liderar uma libertação. Como uma metáfora demonstrando que no futuro haveria aquele que seria o nosso grande libertador.
na verdade, resgatador, nos resgataria das circunstâncias de escravidão em que nós nos encontramos, em que nós nos colocamos. Na verdade, o nome para isso no Antigo Testamento é Goel. O Goel é o resgatador, aqueles que nos resgataria daquilo em que nós nos metemos. Moisés é esse Goel, o grande resgatador, que apontava para um grande Goel que haveria de existir, que é o nome de Jesus Cristo. Na verdade, eu ainda incorro num risco de pessoas que estão debaixo de escravidão, incorrem num grande problema de terem efeitos da escravidão sobre seus corações. Um dos efeitos da escravidão é a ânsia de espírito. Pessoas ficam angustiadas. Pessoas ficam ansiosas. Já ouviu esses termos em algum lugar? Na verdade, por conta disso, e isso é um grande problema, pode ser que nos impeça de ouvir quem é o nosso grande Goel. Na verdade, diz a Bíblia assim, lá no Antigo Testamento, de modo que falou Moisés, usou esse primeiro Goel aos filhos de Israel, mas eles não atenderam à voz de Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Veja que interessante. Uma escravidão extrema, se me permite a hipérbole desse termo, é demonstrado que, através de uma circunstância como essa, este efeito de ansiedade faz com que as pessoas debaixo da escravidão tenham dificuldade de abrir os seus ouvidos para uma possibilidade de alguém que olha para as circunstâncias de seu coração e vá agir na sua vida para tirá-la daquela circunstância. Não acreditaram primeiramente em Moisés. Na verdade, inclusive, por conta disso, o que me surpreende é que não só, primeiramente, as pessoas não acreditaram em Moisés, onde elas estavam para ser libertas daquela escravidão, mas depois de libertas da escravidão, andando pelo caminho, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, diz o texto, passaram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, já haviam sido libertos do Egito. Já haviam experimentado as 10 pragas e 10 maravilhas de Deus naquele momento. Já haviam visto o Mar Vermelho se abrir e já haviam visto o Mar Vermelho se fechar. Em circunstâncias assim, eles não estavam nas mesmas circunstâncias da escravidão inicial, onde Moisés diz, sem nenhuma evidência até então, Deus veio para libertar você. É fácil falar, não é você que está trabalhando aqui. E aí Faraó diz, que esse povo não tem mais o que fazer, bota trabalho dobrado para ele. Moisés aí se falou que veio libertar, só está aumentando a carga de trabalho sobre nós, não acredita em nada que você está falando. Essa era a ânsia de quem estava debaixo da escravidão. Mas depois de experimentarem isto, ou seja, eles tinham evidências mais do que suficientes para agora relembrarem aquilo que este primeiro Goel havia dito e agora depositarem a sua confiança em Deus através deste resgatador que, por conta das evidências históricas demonstradas até então, sem levantarem sequer uma única arma, foram libertos da escravidão. Nada mais natural do que depositarem a confiança e ouvirem Moisés, o homem que Deus colocou sobre a terra para liderar aquele povo. Mas diz o texto que no caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra pelo Edom, o povo se tornou impaciente no caminho. Veja que interessante. O povo, por conta da sua, não é mais a ânsia de espírito, não é mais o que ele dizia que era a dura escravidão, porque eles já não mais se encontravam na dura escravidão, já estavam libertos, não mais havia necessidade daquela ânsia de espírito, onde trabalharam ininterruptamente durante 7 dias por semana, todos os dias, 24 horas, não tinha tempo de descanso. Agora Deus é quem diz, vocês devem descansar um dia. Uma circunstância e uma lei que Deus colocou, que o povo no Antigo Testamento, por conta dessa dura escravidão, não conseguiu descansar.
porque o seu novo dono agora estava reinando com um cetro absolutamente diferente. Não era um cetro que literalmente colocava-os em circunstâncias degradantes, de falta de dignidade humana. Era alguém que estava resgatando a dignidade daquelas pessoas. E mesmo assim, mesmo diante de todas essas evidências, diante de todo este resgate, diante de toda esta preocupação e bênção de Deus em cuidar do seu povo, onde mesmo no deserto sequer eles pensavam como é que dá água para aproximadamente 6 milhões de pessoas. A gente faz um acampamento para 100 pessoas, já é difícil, faltou água, Deus não acuda. Como é que faz no deserto para dar banho para esse povo? Como é que faz no deserto para dar comida para esse povo? E nenhum deles morreu por falta de água, morreu por falta de comida, porque a Bíblia diz que durante os 40 anos, nem as sandálias se gastaram, nem as roupas se gastaram, e eles não tomaram banho, porque Deus não abriu o deserto para dar banho para todo mundo cheio de água. Mas o tchu-an-tchu celestial fez efeito sobre eles. E o povo ficou impaciente. Eu me pergunto, está com falta de paciência pelo quê? Você acabou de sair da escravidão, você está reclamando de quê? Aí diz o texto que o povo falou contra Deus. Você pode imaginar que é justa uma reclamação, alguém que não fez absolutamente nada pela sua libertação, falar contra o seu libertador? Nem estou colocando Moisés na história, mas diz o texto, olha qual foi o nível da reclamação. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que é que nos fizestes subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não tem nem pão nem água? Mentira, porque Deus deu pão e deu água. Ninguém morreu nem de fome nem de sede. Pelo contrário, eles disseram, a nossa alma tem fastio deste pão vil. Por isso que Jesus Cristo cita no Antigo Testamento, dizendo que o povo recebeu o maná, mas eu sou o verdadeiro maná. Eles reclamavam de um maná que descia do céu, onde eles não fizeram absolutamente nada para ter aquele tipo de pão. Senhor, o que é que o senhor está fazendo? O senhor não é um bom governador, você não tem mais o que fazer. Se eu estivesse no seu lugar, eu não escolheria Moisés. Se eu tivesse no seu lugar, eu não governaria dessa forma. Se eu tivesse no seu lugar, eu não daria nem essa comida e nem essa bebida. Onde todas as coisas no Antigo Testamento eram sombras do grande gloeiro que haveria de vir. E eles não entenderam isso, tiveram impaciência e falaram não só contra Moisés, mas contra as escolhas de Deus. Eu quero que você entenda isso. Porque ninguém está trabalhando de maneira corporativa. Eles falaram contra as escolhas de Deus. Deus é quem escolheu Moisés e deu certo de acordo com a escolha de Deus, mas eles disseram, não gostei do jeito que você fez. Mas não é você que está governando, ficaram mais de 400 anos, vocês por conta própria não deram conta, não se armaram, até inclusive o povo egípcio estava preocupado, porque tinha mais escravos do que gente para poder escravizar, para poder dominar sobre os escravos. Se eles quisessem, eles teriam feito uma revolução e teriam pelos próprios braços conseguido a sua libertação. 400 anos, diz o texto, eu ouvi a oração do meu povo. E aí Deus escolhe uns instrumentos. Não gostei desse instrumento, não gostei de Moisés, não gostei do jeito que Deus está dirigindo através de Moisés. Não tem outras pessoas para Deus escolher, mas não tem outra maneira de Deus governar sobre nós. E aí a falta de paciência, que não é mais a ânsia de espírito, e não é mais as circunstâncias de dura escravidão, porque eles não mais se encontravam em dura escravidão, ainda assim levou-os, por falta de paciência, a reclamarem de Deus e das suas escolhas. Assim, meus irmãos, a minha palavra é para aqueles que ainda não foram achados, porque só existem duas categorias na face da terra, os perdidos que não foram encontrados e os perdidos que já foram achados. Você se encontra obrigatoriamente ou em uma ou em outra. E se não gostou, no último dia você vai ver que é só isso que vai valer a pena e é só isso que conta no último dia. Aqueles que se encontram perdidos já até entendo. As reclamações no início, porque eles não tinham evidências para acreditar nas palavras de Moisés, eu até entendo. Mais de 400 anos de escravidão, não tem nada. Você vem dizer para a gente confiar, baseado em que, Moisés, que eu vou confiar em você? Não tem nada, eu até entendo.
Mas depois de todas essas evidências, o povo falar contra Deus e contra Moisés, isso significa que a falta de paciência pode fazer que, no caminho, já não mais escravos do Egito, já não mais simplesmente sem as evidências que precisávamos para sustentar a nossa fé, não mais ignorantes da bênção e da intervenção de Deus sobre a humanidade. Eles viram, ouviram, experimentaram, comeram, os seus sentidos puderam perceber a coluna de nuvem que ia durante a noite, e a coluna de dia, e a coluna de fogo que ia durante a noite. Deus sempre foi um Deus visível para eles, mas eu não gostei de ter colocado Moisés. Por que isso aconteceu? Falta de paciência, irmãos. Cuidado, porque a falta de paciência pode fazer você reclamar de Deus e das escolhas de Deus. Seja lá quem Deus vai escolher. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós, mas caminhamos em direção à perfeição. Cuidado para você não reclamar, porque eles, literalmente, só para demonstrar que não sou eu que estou dizendo, o Senhor mandou, então, entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos, mais de 23 mil pessoas. E diz o texto que veio o povo a Moisés e diz, depois disso, depois de Deus acochar e matar um monte de gente porque está reclamando à toa, ele diz assim, havemos pecado, já haviam sido libertos, já não estavam mais na escravidão, nós temos falado contra o Senhor e contra ti. Pensa a cena. O que é que você faria se você estivesse no lugar de Moisés, onde, de maneira absolutamente injusta, Moisés não pediu para nascer, Moisés não pediu para ser preservado daquele decreto dos egípcios, onde todo menino que nascer dos hebreus pode atirar para o jacaré e matar todo mundo, e diz o texto que Sifra e Puá, as duas parteiras, temeram a Deus, e naquele temor de Deus, contra a ordem dos egípcios, Deus as fez constituir família, e naquele temor, elas preservaram a vida de Moisés. Moisés não pediu absolutamente nada disso. E agora, quando ele vai, Moisés nem pediu para ser libertador de absolutamente ninguém. Moisés diz, tem outra pessoa para mandar? Eu estou mandando você. Não tem outra pessoa para falar? Eu estou mandando você falar. Eu não consigo falar, eu ponho alguém para falar. Então, e quando ele começa a reclamar, Deus diz que aí vai apertar a vida de Moisés e diz, Senhor, então eu vou. Ele foi de maneira absolutamente obrigado. E os grandes homens de Deus na história nunca se colocaram como e nunca pensaram que seriam grandes homens de Deus. Deus é que levantou Moisés. Então, agora imagina, Moisés, sem pedir para estar naquela posição, o povo chega diante dele, depois de circunstâncias e evidências absolutamente maravilhosas, agora dizem, Moisés, nós falamos mal de Deus e de você. Você pode nos ajudar? Quando alguém fala mal de você e pede ajuda na sua cara, você faz o quê? É por isso que nós não somos Moisés. Esse é o ponto. Por isso que não tem grandes homens como Moisés. Por isso que não tem grandes mulheres, porque o que nós fazemos? Nós admitimos ressentimento na alma, nós ficamos crescendo a agonia do coração, e nós trazemos e esfregamos na cara das pessoas aquilo que diz a Bíblia lá em Tiago, que nem Deus esfrega os nossos pecados na nossa cara, porque diz no texto de Tiago que ele não nos impropera os nossos erros. Improperar os erros significa esfregar na cara os nossos erros, irmãos. Nós erramos, e o que é que nós fazemos? Deus nos ajuda, porque nós fazemos exatamente o que essas pessoas fizeram. Senhor, o Senhor pode nos ajudar? Por quê? Porque nós falamos mal do Senhor, agora nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor. Dá para o Senhor nos perdoar e não dar a sabedoria que nós tínhamos falado contra o Senhor? E Deus diz, dá, eu não vou esfregar na cara sua não, vamos lá. Moisés, você pode fazer isso? Daí já dá para começar a perceber. Aliás, eu nem comecei ainda o sermão, eu vou começar. Eu estou só introduzindo, mas eu vou ser breve, fica tranquilo. É que eu empolguei aqui. É que eu empolguei porque Páscoa não tem a ver só com salvação. Nunca teve. Páscoa tem a ver com sair do Egito, mas Páscoa tem a ver com andar no deserto. Páscoa tem a ver com não mais ser escravo no Egito, mas Páscoa tem a ver com ser novas pessoas andando no deserto. Isso aqui não é novas pessoas. Não é à toa que diz a Bíblia que 1.200.000 pessoas caíram no deserto. Aproximadamente, durante 40 anos, meu Deus, eu esqueci a conta. Quanto que é que dava? 99 pessoas por dia. Acho que era isso aí, 99 pessoas por dia. Por dia, irmão. Moisés, o Senhor nos ajuda? E Moisés diz, ajudo.
Deus diz a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e todo que for mordido e a mirar, será liberto. A mirar. É só olhar para a haste. Não precisa andar, não precisa, nas minhas andanças por aí, eu pastorei uma igreja lá em Marte, e tinha uma igreja, na frente da igreja presbiteriana de Marte, que dizia que para as pessoas chegarem até Deus, rapavam o cabelo, andava descalço, estou falando literal, tá? Andava descalço na rua, não precisa nada disso, é só mirar. Mirar significa olhar. Não é à toa que Hebreus diz que nós devemos, com perseverança, olhar firmemente para Jesus. Era só isso que eles precisavam, olhar para aquela serpente abrasadora e eles seriam curados. Mais de 20.000 pessoas morreram, irmãos, porque eles não quiseram mirar. Isso é dureza de coração. Isso mostra a escravidão. Agora, você imagina a cena? Eu não sou um bom ator igual eles, assim. Vocês deveriam um dia falar sobre essa cena. Essa cena é impressionante. O camarada ser picado por serpente, não é uma coisa bateu, morreu. Aquele veneno ir tomando conta, e o cara diz, só mira, não miro, só olha, não olho, vira o olho, não vira, vira a cara, não vira, e morre de peito aberto, depois vai para o quinto dos infernos com o peito aberto. É, irmão, porque diante de Deus, Jesus veio, se humilhou, não julgou com usurpação ser igual a Deus, a melhor tradução que existe é a espanhola, onde ele diz que ele não se utilizou do direito dele de ser Deus, desce do lugar dele e diz agora, do mesmo jeito que eu me vesti de humildade, sem precisão, sem obrigação, nunca eu tive a obrigação de descer, eu poderia ter matado simplesmente a raça humana, porque eu disse, se comer vai morrer, comeu, morreu, e agora Deus livremente providencia um novo Goel para libertar a cada um de nós. Jesus é humilde, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tem muita gente andando no caminho que não consegue só mirar para Jesus. A vida cristã é tão fácil, e alguém já me disse assim, o problema de vocês crentes é isso. Foi isso o quê? É que o cara faz errado, e depois diz, Senhor, me perdoa, e está perdoado. É isso? Eu falei, é. É isso aí. Mas como essa libertação acontece, meu Deus, a gente vai sair daqui amanhã. Não vai, não. É que é Páscoa, eu empolgo. A gente diz o texto de Efésios, voltando para ele, como é que essa libertação da escravidão acontece para vocês, que de alguma maneira se enxerga escravo do Egito, ou para vocês que de alguma maneira se enxergam andando pelo deserto, já livres do Egito. A palavra é para os dois. Primeiro, a libertação acontece pela palavra. Diz o texto em quem também vós ouvistes a palavra da verdade. Esse termo, palavra da verdade, aparece... Deixa eu contar aqui, eu vou resumir aqui. Eu resumo. Fica tranquilo. 8:06. Conta meia hora aí, tá bom? Palavra... Agora tem que cumprir, né? Palavra da verdade. Palavra da verdade. Várias vezes a Escritura menciona a palavra de Deus como palavra da verdade. Está aí em Efésios, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, cito em outros lugares, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes da palavra da verdade. Em outro lugar, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas das justiças, quer ofensivas ou quer defensivas. Em outro lugar, procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o quê? Palavra da verdade. Em outro lugar, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, porque lá em Tiago, nós que criamos os nossos problemas e geramos a morte. Os nossos filhos que são pecados são natimortos, porque tudo que a gente produz é morto, mas tudo aquilo que Deus produz é vida. E ele gera essa nova vida pela palavra da verdade. Palavra da verdade em relação a tudo aquilo que ela afirma. Esse é que é o problema.
A palavra da verdade não afirma exclusivamente coisas a respeito da salvação. Ela afirma também coisas a respeito da orientação. Jesus diz: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ele manda depois os apóstolos ir de pregar o evangelho a todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele diz: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque são as Escrituras que apontam de mim. Em tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a nossa saída do Egito, mas sobre a andada no deserto, todas essas coisas são absolutamente verdadeiras. E aí nós temos uma série de problemas, porque reações comuns, por exemplo, diante da palavra da verdade, são ou endurecimento, como estes da serpente, ou encantamento. E já vi os dois acontecerem, e a gente tem que pedir misericórdia de Deus, porque nem ensurdecimento ou endurecimento, e nem encantamento, mas discernimento. Diz o texto: eis que tu és para eles, ó Ezequiel, como quem canta canções de amor, que tem voz suave, que tange bem. É um verdadeiro Roberto Carlos do Antigo Testamento, porque ouvem as tuas palavras, mas eles não a põem em prática. Então, havia como reações, sempre existiu isso no meio do povo de Deus. Gente que ou ela se endurece, ou ela se encanta. Nem endurecimento e nem encantamento nos tira do Egito. O que nós precisamos é de discernimento. E em todos os momentos em que Deus proclamou a palavra e disse que é para as pessoas prestarem atenção na sua palavra, sempre houve outras palavras. Obrigatoriamente, para eu discernir a palavra da verdade, eu preciso discernir a palavra da mentira, e a palavra da verdade revela a real condição do ser humano. Proclama a única maneira deste ser humano ser liberto, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque lá em Timóteo diz que existe só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Não existe nenhuma outra possibilidade de salvação, a não ser aquele que estava sentado no trono. E pessoas em cima do céu e embaixo da terra tentaram abrir o livro, tentaram olhar para o livro. E eles começaram a chorar porque não havia gente na face da terra, em cima e embaixo, que tivesse sequer a dignidade de olhar para o livro. Aí chega alguém que pega o livro da mão direita de Deus, diz: eu tenho essa dignidade, e o nome dele é Jesus Cristo, só ele tem essa dignidade. E a palavra fala dele, só que a gente precisa ouvir tudo aquilo que a gente precisa fazer para poder sair do Egito. A gente precisa ouvir o que a palavra da verdade diz, de acordo com o que ele mesmo reflete lá no verso 3, ele diz: a palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação. Se nós ouvirmos a palavra da verdade, ouviremos o evangelho da salvação, porque a palavra da verdade fala de salvação. Mas ela também fala que a gente não deve endurecer os nossos ouvidos. Pelo contrário, o que deve existir é exatamente isso que ele diz lá em Tiago: despojando-os de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Como é que a libertação da escravidão acontece? Pela palavra, irmãos. Eu pergunto para você: a palavra de Deus é o que para você? Já cansei nas minhas andanças por aí, eu estava lá em Saturno, fiquei com um camarada 3 meses estudando sobre outras coisas, sem abrir a Bíblia, porque para ele estava numa amarra mental, onde ele não conseguia discernir. Depois de trabalhar 3 meses, ele saiu da amarra mental, e aí eu disse para ele assim, eu percebi, eu disse: agora eu posso abrir a Bíblia? Ele disse: pode. Agora nós vamos abrir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra da verdade. Se você ainda não entendeu o valor que a Bíblia tem, escrita por mais de 1.600 anos, por mais de 40 pessoas, e que não há absolutamente contradição em nenhum lugar, não significa que não existam textos difíceis, mas todos eles têm explicação. Se você quer, é só perguntar que eu te digo. Palavra da verdade. As pessoas começam a sua perdição porque elas negam a verdade da palavra da verdade. A primeira coisa que a gente precisa ter para sair do Egito e para andar no caminho é ouvir a palavra da verdade.
A segunda coisa é que a libertação vem pela palavra, mas vem também pela fé. Estou contando o tempo aqui. E ele diz lá no verso 13, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, neste evangelho e nessa palavra da verdade. O que significa dizer que Deus nunca exige que as pessoas apenas ouçam, como lá em Ezequiel, você fala bem, a sua voz é linda, parece alguém que encanta, parece alguém que canta aos nossos corações, parece uma verdadeira melodia musical, mas faz, não quero fazer nada disso, eu só quero ouvir só. Então, Deus nunca exige que nós ouçamos a palavra, Ele exige que a gente dê uma resposta positiva diante daquilo que a palavra diz. E a resposta positiva é crer naquilo que está registrado na palavra da verdade. Em relação à fé, ela obrigatoriamente é um instrumento de salvação. Eu estou usando com cuidado as palavras. Ela é um instrumento de salvação. Nem vou dizer se é objetivo ou subjetivo, primário ou secundário. Isso são razões para a gente discutir em outro momento, não há problema nenhum. Mas que é um instrumento de salvação, é. Eu só estou registrando porque está colocado aí para que não crie problema para mim aí fora, tá bom? Mas, na verdade, a resposta de salvação existe fé, mas não é fé na fé. Você tem fé? Tem em quê? Na fé. Eu sou um cara de fé. Eu sou um cara que gosta de ter fé em fé. Eu sou um cara extremamente febril, sei lá, né? Não é isso, não. Fé na fé chama-se, teologicamente, fideísmo, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é fé numa pessoa. É fé num instrumento. É fé unicamente em um instrumento. Um instrumento de libertação e de orientação. É literalmente, lembra da emuná? É nós colocarmos as nossas esperanças e expectativas nele, pois todo aquele que colocou a sua expectativa em Jesus Cristo, a sua esperança jamais será envergonhado. Na verdade, é isso que Deus espera de nós. Esse é um aspecto, com certeza, da Páscoa cristã. Pessoas que creem na palavra da verdade, porque Jesus Cristo mesmo diz que são elas que testificam de mim. Elas apontam para mim. Olhem para a palavra, que a palavra vai apontar para Jesus Cristo. Exatamente. Tanto para a libertação, quanto para a orientação. Páscoa nunca foi só de libertação do Egito. Páscoa tem a ver com a caminhada no deserto, irmãos. Então, acreditar como a gente, nas andanças por aí, veem as pessoas acreditando no grande libertador, naquele resgatador que nos tiraria de lá, e nós finalmente saímos, porque não tivemos que fazer absolutamente nada, apenas andar, e ele foi abrindo todas as portas, mais ou menos igual os presidenciáveis, onde eles vão andando, vai alguém na frente abrindo as portas, porque eles não podem ter portas fechadas entre eles. Nós somos assim, o Criador do universo abriu as portas para nós, e nós entramos, tranquilo, isso é fácil, mas mais de aproximadamente 1.200.000 pessoas caíram, e isso é absolutamente repetido na história, porque elas não acreditaram que aquele que resgatou era aquele que tinha capacidade de sustentar. Resgatador é uma coisa, sustentador é outra. E aí o que a gente faz? A gente acredita na Páscoa da libertação do resgate, mas não acredita na Páscoa da libertação da sustentação. Onde dia após dia, Deus vai nos sustentar. E digo-se de passagem, Deus é um Deus de prova. Exercer prova não é pecado, porque Deus colocou uma prova, no início não tinha pecado, e diz, não coma dessa árvore. Isso é uma prova. Nem tinha pecado ainda. Então, já deixa eu adiantar para vocês que Deus é um Deus de prova. Então, mesmo depois de resgatados, Deus nos colocará à prova. E para não ir longe, Deuteronômio capítulo 8 diz, para saber, e Deus te humilhou, Deus te provou, para saber se obedeceria ou não os mandamentos de Deus. A grande questão é que você sabe que Deus já sabe antes que nós saibamos as coisas que nós precisamos saber. Por isso é que ele é onisciente, nós não somos. Antes de pensar, Deus já sabe os nossos pensamentos sequer não pensados, e sequer não falados, e as nossas orações nem sequer não oradas. Deus sabe todas as coisas. Então, por que ele diz? Para que saibais saber se vocês obedeceriam ou não os mandamentos de Deus, se Deus já sabe todas as coisas. Certamente Deus não está precisando saber como é depravado o nosso coração. Ele sabe, nós somos piores do que imaginamos e menos santo do que gostaríamos. Nós somos piores do que imaginamos e menos santo do que gostaríamos. Deus já sabe disso. Para quê? Para que a gente aprenda a não ser um Pedro
do Novo Testamento. Estou contigo até morrer, e Jesus diz, aham. Daqui 3 horas, 4 horas a gente conversa. Não deu nem uma semana. Onde o senhor for, eu estou junto. Uhum. Conhece? Nunca vi. O cara andou sobre as águas, velho. Você viu esse cara? Nem conheço, nem mais gordo, nem mais magro. Tem certeza? Você fala meio do jeitão dele, você se veste meio com ele, suas palavras, não quer nem saber desse camarada. E diz um texto que Jesus só olhou para Pedro. É nisso que você vem comigo até morrer? Porque nós somos assim. Nós somos mais ou menos aquela igreja lá de Apocalipse, ou como eu diria, de Acopalipse. É Apocalipse, tá, gente? Eu sei, isso eu estou falando. Lá em Apocalipse, diz uma das igrejas que os camaradas achavam que eram ricos, e o texto diz que, na verdade, vocês são pobres. E outras dizem que eles achavam que eram pobres, e eles dizem, não, na verdade, vocês são ricos. É impressionante como nas igrejas de Apocalipse há uma total correção da autopercepção das pessoas. Assim somos nós precisamos crer naquilo que Deus disse. E ele diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? Essa palavra vem para nós, para aqueles que ainda não fizeram a pública profissão de fé, faça. Para aqueles que já fizeram a pública profissão de fé, cuidado com as orientações no caminho. Porque nós precisamos fazer e professar publicamente em um momento e continuar professando em outros momentos. Porque, na verdade, a libertação da escravidão vem pela palavra e vem também pela fé. Por último, eu tenho aqui meu tempinho de 10 minutos, ele vem, eu disse que eu demoraria 30 minutos, estou acabando, ele vem não só pela palavra, não só pela fé, mas vem pelo Espírito. Diz o verso 13, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Não existe nenhuma possibilidade de chegarmos até o céu se não passarmos pela marca do Espírito Santo de Deus. A marca do Espírito Santo de Deus é Deus morando no nosso coração. Por que é importante a gente entender, e eu vou fazer só 2 perguntas no final para saber, para que você saiba se você tem o Espírito Santo ou não. Para que a gente não saia daqui, o Espírito Santo apagou a luz, o Espírito Santo está vindo. Não. Tem 2 perguntas que a gente faz que são bem simples. Na verdade, por que é uma marca e um selo? Um selo de autenticidade, um selo de garantia e um selo de propriedade. Por que Deus, ao colocar o Espírito Santo dele naqueles que creem na palavra da verdade, tem agora esta marca colocada dentro de si? Porque nós precisamos parar de temer aquilo que vai dizer em Apocalipse da marca da besta. Então, antes, eu não vou dizer isso não, mas a marca da besta, do dragão, do anticristo, daquilo que é tudo contra Deus. Então, para aqueles que não receberam esta marca de segurança, essa marca de originalidade, essa marca de garantia de que nós chegaremos onde ele prometeu que chegaremos, não precisa se preocupar com essa marca. Se você não recebeu essa marca, aí você deve se preocupar com essa. Se você recebeu essa marca, você não deve se preocupar com essa marca. É impressionante como eu vejo nas minhas andanças por Saturno, Netuno, nas igrejas presbiterianas de lá, as pessoas temerem a marca da besta e gastam tempo e energia para saber qual é a marca da besta. Eu só quero saber que eu tenho a marca do Espírito Santo dentro de mim. E nada, absolutamente nada, é maior do que o Espírito Santo de Deus na vida dos crentes. E Deus não vai permitir, porque nada pode nos livrar das mãos de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem principados e potestades, nem poderes do presente, nem do porvir, nada, absolutamente nada, nem qualquer marca que alguém queira colocar. Pode colocar aqui a marca onde você quiser, irmão, eu já estou marcado. Eu já sou uma ovelha marcada. Eu já tenho dono. Não, mas você é meu. Então você fala com o meu dono. Briga entre eles. Eu não quero nem saber da briga de vocês. Não tem nada a ver com essa briga aí. A briga é você e o pai. Você quer? Vai lá e conversa com ele, com aquele que é o dono da propriedade. Ele é o dono. Para tirar de mim na mão dele, você vai ter que falar com ele. É por isso que lá em Judas, você tem um anjo, o anjo Gabriel, que assiste diante do trono de Deus. Ele diz, o Senhor te repreende. Ele nem sequer gasta tempo, porque eu não tenho autoridade, nem quero brigar. Isso é coisa de você, Satanás, com Jesus Cristo. Então, o que é que você precisa se preocupar? Em ter a marca do Espírito Santo de Deus. Só isso. É simples.
A marca do Espírito Santo de Deus, ele diz literalmente que é esta marca onde a igreja foi selada, ninguém abre, tipo as nossas orações, que elas sobem diante de Deus, e elas sobem com os anjos, porque os anjos garantem a inviolabilidade da correspondência espiritual. E aí Satanás doido para dizer, eu quero meter o bedelho e mudar. Sabe aqueles negócios do rei, que alguém manda a carta, o cara vai lá e mata o carteiro, pega aquela carta, escreve uma outra carta, e destinos são alterados diante daquilo, porque a carta mudou. E a gente morre de medo de a gente falar alguma coisa. Eu vejo gente dizendo assim, eu preciso falar em línguas para que Satanás não entenda. Que Satanás pode entender tudo que eu falo, estou nem preocupado. Eu quero saber que Deus está me entendendo. Eu quero saber que a minha voz chega até o trono de Deus. Eu quero saber que eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero saber que as minhas orações chegam até lá com a correspondência guiada. Aí vem os camaradas que vão diante do presidente e eles vão guiando para que ninguém toque no presidente. Assim é a nossa correspondência. Ninguém toca na nossa correspondência. Se ninguém toca na nossa correspondência, se acha que vai tocar naqueles que são os correspondentes de Deus, irmãos. Ore com Deus, fale a peito aberto. Satanás ouça tudo que eu estou dizendo. Eu não estou preocupado com aquilo que Satanás está ouvindo. Eu estou preocupado com aquilo que Deus está ouvindo. Porque se Deus fechar os ouvidos para nós, o nosso maior inimigo não é Satanás, nunca foi, irmãos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir a Deus e ele vai continuar aqui. Porque ele é o leão da tribo de Judá. Diz lá em Amós, um dia a gente vai chegar lá. Amós, eu estou acabando, deixa eu ver? Tem que ir 6 minutos aqui, segura aí. Diz Amós lá no Antigo Testamento, que ele é apresentado como o leão da tribo de Judá. E diz lá, na carta de Pedro, que Satanás é como um leão. Ele tenta imitar, ele não tem nem tanta criatividade para tentar ser uma outra coisa. Cara, vai ser, sei lá, um boi de chia, qualquer outra coisa, qualquer outro animal. Por que você quer ser exatamente aquilo que Deus é? É porque ele quer imitar, ele só é imitador, ele não é originador. Então diz o texto que está o leão da tribo de Judá chegando na igreja lá naquele momento. Então, nós temos um leão e um que parece um leão. São 2 abacaxis para nós. E aí você fica de lado e vê o leão rosnando atrás de você e diz, sai para lá, Satanás. Ah, show, Satanás. A gente canta e pisa na cabeça de Satanás. Você tem certeza que quem está atrás de você é Satanás? Porque se for o leão da tribo de Judá, você pode falar, show, Satanás, ele não vai sair, não? Ele vai fazer tudo o que for necessário para nos tirar do Egito e nos levar limpos. E aí, meu amigo, eu não sei se você já viu quando alguém cai no asfalto e precisa ter as feridas limpas. Então, dói um pouquinho, mas ele vai limpar. Porque ninguém chega no céu sujo. Deus vai limpar para sair do Egito, e Deus vai limpar andando no caminho, porque tem libertação, mas tem graus de libertação. O Espírito Santo sela, o Espírito Santo literalmente dá segurança, e o Espírito Santo também, ele é a primeira parcela de uma compra. Para que nós, o que ele diz aqui no verso 13, ele diz assim, e aí eu termino, é o penhor da nossa herança. Então, Jesus Cristo pagou a nossa dívida. E o Espírito Santo foi dado como pagamento da primeira parcela de que a plenitude daquilo que nós receberemos em Cristo, de fato aconteça. O que significa dizer que, sabe quando você compra uma casa e que você dá a primeira parcela já é o pagamento de que você está dando a garantia de que vai continuar pagando. Nem sempre a gente consegue continuar pagando, mas Deus não é assim, não. Ele tem dinheiro ali na conta, ali, ele tem cash, ele banca, irmão. Então, se ele já deu o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da promessa que ele prometeu, e ele derramou sobre a vida da igreja, a gente pode ter certeza que essa é a primeira parcela da garantia que nós temos de que nós seremos glorificados. Então, o Espírito Santo de Deus é a garantia que Deus deu para que nós tenhamos a tranquilidade de que seremos glorificados. Como é que eu sei que eu vou chegar até o céu? Porque o Espírito Santo foi dado e colocado no nosso coração. A pergunta é bem simples. Como é que você sabe que você tem o Espírito Santo de Deus? Se você tiver, a Bíblia diz assim, ninguém diz, Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito.
Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for por Espírito. Se você não fala Senhor Jesus, é porque o Espírito não está em você. Sinto muito te dizer. Mas você pode sair daqui com o Espírito Santo dentro de você. Mas você vai ter que falar Senhor Jesus. Não tem outra alternativa, eu nem tenho outro evangelho para lhe apresentar. Por quê? Porque não tem outro nome dado abaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Você precisa entender que para sairmos da escravidão em que nós mesmos nos colocamos, só Jesus. Clame pelo nome de Jesus. E vai ter gente que vai tentar calar sua boca, como tentaram clamar aquele que dizia, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele falava, mais mandavam ele calar a boca, e mais ele gritava mais alto. E Jesus sempre ouviu aquelas pessoas que clamaram pelo nome dele. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê a respeito da ressurreição. Você precisa acreditar no coração, e depois clamar com a sua boca. Se você clamar com a boca e falar da boca para fora, sinto dizer que não tem magia entre nós, não vai resolver, e você está só se enganando, você até entra na igreja, mas depois você vai para o quinto dos infernos, não tem outra notícia para te dar. Porque você falou sem acreditar no coração. Agora, se você acredita e não fala, também sinto dizer que no último dia, aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aqueles que não me negarem diante dos homens, eu não negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não só em relação à libertação, mas também em relação às orientações. Porque se é Espírito Santo, não é espírito de pornografia, não é espírito de maracutaia, não é espírito de mentira, não é espírito de inveja, não é espírito de ciúmes, não é espírito de letargia, não é espírito de ignorância, não é espírito de ira, não é espírito de divisão, é aquele que nos une em relação a Jesus Cristo. Se o Espírito Santo de Deus entra na vida de alguém, a pessoa cai de joelho e diz, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Se você fala isso, é porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então, obrigatoriamente, você precisa fazer a sua profissão de fé. Nem estou fazendo reserva de mercado, mas você precisa fazer ou aqui ou numa igreja protestante em que diga a mesma coisa baseado na palavra da verdade. Não saia daqui sem professar a sua fé em Jesus Cristo. Diga, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu quero ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em mim. E é por isso que eu quero dizer, Senhor Jesus, eu me lembro que na minha primeira reunião, na minha conversão, você vai dizer da sua, e eu termino, porque é pela palavra, pela fé e pelo Espírito, era só isso que eu queria falar para vocês. A primeira reunião, andando para burro, a pé, cheguei lá, e o camarada olhou para mim e disse, eis que estou em pé à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, abrirei a porta, entrarei, cearei com ele comigo. Ele está falando isso para a igreja. Eu não era ainda da igreja, eu estava no Egito. Mas eu disse, eu entendi que isso aqui é para mim. E o pastor disse assim, mas eu tenho outros textos para falar para você. Eu não quero. Eu já entendi que é para mim. Não, mas eu preciso falar mais coisas da palavra da verdade. Não, mas isso não é verdade que você está falando? Eu já entendi. Então eu quero orar agora. Não, você já entendeu que Jesus Cristo é Deus? Entendi. Entendeu que Ele é mediador? Entendi. Você quer confessar Jesus Cristo agora? Quero. Então faz o seguinte, eu oro e você repete. Eu falei, de jeito nenhum. Passei o tempo todo desprezando quem é o Criador do universo. Agora que eu tenho a oportunidade de falar, você vai me impedir de falar. Eu falo. E diz o cânon de João Geraldo, capítulo 7, verso 2, que eu orava e o pastor desorava. Eu disse, Senhor Jesus, ele disse, Senhor, não ouve o que ele está falando, não. O Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor mais ou menos, porque ele não sabe o que ele fala. Se eu dependesse da igreja, eu jamais estaria na igreja. Mas nem a igreja foi impeditivo suficiente para que eu estivesse na igreja. Nunca, deixa eu dizer isso para você, nunca a igreja vai ser impeditivo para que você faça parte da igreja. Ela vai colocar uns quebra-mola no caminho. Mas isso jamais pode ser mais superior do que a bondade de Deus sendo derramada sobre nós e nós clamamos aos plenos pulmões publicamente, Senhor Jesus, você é pecador, sou pecador mesmo, vai para o inferno, para o quinto dos infernos, e você não consegue salvar de jeito nenhum, e quem é que pode salvar? É só Jesus, e você fala isso, eu falo e estou contigo e não abro, eu sou como Pedro, vou negar algumas vezes, mas eu estou aqui para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a chegar até lá. E como é que eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar até lá? Porque o Espírito Santo de Deus, a primeira parcela da minha glorificação já foi paga, irmão. Eita, hein? E não saiu do meu bolso, que coisa maravilhosa. Tem gente que você é muito arrogante de achar que você vai chegar até lá. É só porque o Espírito Santo habita dentro de mim que eu sei que vou chegar até lá. Porque se não fosse por ele, eu não chegaria nem até a porta.
a razão da minha alegria e do meu contentamento, da firmeza da minha alma, não é por causa de mim. É justamente porque não depende de mim. A única coisa que Deus quer é que você mire na serpente que foi levantada na história, só tem uma. Mire na serpente e clame. E depois que você clamar, para aqueles que estão na igreja, coloque seu coração diante de Jesus Cristo. Mas não faça, eu preciso dizer isso. Eu preciso falar isso. Não dá, velho. Chega a alguns lugares, você vai lá, na Páscoa, coelhinho da Páscoa dentro de casa. Não dá, irmão. Não dá. Com todo respeito, com toda sinceridade, eu sei que tem cultura, mas é cultura caída. A minha cultura é Jesus Cristo. Tem tanta coisa, tem presépio, tem anjo. Tem o anjo Gabriel falando a Zacarias, tem o sonho, tem tanta coisa que na nossa imaginação, resgatada agora pelo Senhor, nós podemos colocar dentro da nossa casa, aos umbrais das nossas portas, colocando nas nossas roupas, tanta coisa que nós podemos remeter ao Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós. Você vai remeter coelho de Páscoa, irmão. Você que já foi resgatado, não faça mais isso na minha presença, não. É absolutamente desagradável. Por quê? Porque não foi ele. Eu não vou ver coelho nenhum depois que eu morrer. Eu vou ver um cordeiro depois que morrer. Então, coloque um cordeiro na sua casa. Um cordeiro, sim. Um cordeiro que foi degolado e um cordeiro que foi mandado para o deserto para que os meus pecados nunca mais voltassem até mim. O que é que você precisa para ter libertação? A libertação vem pela palavra, a libertação vem pela fé e a libertação vem pelo Espírito. É só isso. Você demorou tudo isso para falar? Eu sei que eu demorei um pouquinho, mas eu queria explicar as coisas que estão envolvidas nesse processo. Então, o meu desafio para você são 2. Creia na palavra da verdade, obedeça a palavra da verdade e confesse Jesus Cristo e faça parte de uma igreja protestante, porque é isso que Deus quer. Quando Jesus Cristo vier, achará porventura fé na terra? Pelo menos a nossa. Eu não sei os outros, mas a nossa ele vai achar. A igreja presbiteriana no Cruzeiro vai estar de joelhos dizendo: Senhor Jesus, nós estamos aqui, o mundo está caindo, mas nós estamos aqui de joelho, aguardando o Senhor. Na igreja presbiteriana do Cruzeiro vai ter muito cordeiro aqui. Eita, o cara, meu irmão, glória a Deus por isso. O cara até emocionou agora ali. Mas você que já fez isso, presta atenção. Se você está ouvindo as orientações de Deus, não está se tornando impaciente e reclamando das escolhas de Deus. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe pela palavra, pela fé, pelo Espírito. Que coisa maravilhosa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz para mim, paz para você, irmão, paz para mim, para você. Paz para mim, paz para você, irmão, paz para mim, para você. Eu espero que você saia em paz com o príncipe da paz, ouvindo aquilo que Hebreus 12:14 diz. Não é só paz para você, é paz para nós. Feliz Páscoa e feliz paz para nós. A Igreja Presbiteriana do Cruzeiro é uma igreja para viver em paz, porque o Cordeiro de Deus é o príncipe dessa igreja. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai bendito, obrigado pela tua palavra, a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Que não saia ninguém nessa noite aqui, ó Deus, sem confessar a Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida, o único mediador da nossa existência, o único caminho que nos leva até os céus. É Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. É aquele que morreu por nós, mas é aquele que ressuscitou por nós. Obrigado, Deus, e aqueles que já confessaram, dá graça ao Espírito Santo de Deus, para que ouçamos as orientações para andarmos no caminho. O deserto exige coisas de nós, traz humilhação. O deserto traz provas sobre o nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor preencheu o coração de Jesus Cristo e é por isso que Ele andou no deserto e venceu. E nós queremos, como Ele, também andar no deserto e vencermos. E só seremos capazes de fazermos isso cheios do Senhor. Espírito Santo de Deus, enche-nos do Senhor, enche-nos das Tuas virtudes, enche-nos do Teu fruto, enche-nos das coisas que são próprias de Ti e que nós saímos daqui não como uma igreja habitada pelo Espírito, mas desvaziada do Espírito. Nós queremos ser habitados pelo Espírito e cheios do Espírito de Deus.
Despede-nos na tua paz, cheios do Espírito de Deus, é isso que nós queremos, em nome de Jesus. Porque nós falamos Jesus, pelo Senhor Espírito, é pelo Senhor. Muito obrigado por convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor tem essa capacidade. Continua a fazer isso nessa igreja. Se existem pessoas aqui que estão ficando impacientes no caminho, tenha misericórdia. Ó Espírito Santo de Deus, convence e ajuda-nos como igreja do Senhor a vivermos em paz. Porque o príncipe dessa igreja é Jesus, o príncipe da paz. Ele é quem reina sobre a igreja presbiteriana do Cruzeiro. É por isso que nós, cheios do teu Espírito, viveremos em paz entre nós. Não por causa de nós, mas por causa daquele que reina e governa sobre esta igreja. Abençoa-nos e despede de nossa paz. É a nossa oração em nome de Jesus.